Yuri, para a gente aprofundar nessa questão, a gente vai conversar agora com a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também coordenadora do Atlas da Violência. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada por entrar nesse papo conosco. E a gente gostaria de começar essa conversa, Samira, falando sobre, te pedindo uma análise geral sobre esses dados, porque especialmente no recorte de quantas mulheres elas são vítimas de todo tipo de violência e violência dentro da própria casa. Isso mesmo, Débora. Eu que agradeço o convite, cumprimentar você, o Yuri. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, de fato, infelizmente, o Atlas da Violência, divulgado hoje pelo IPEA, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, traz um retrato muito perverso do que é a violência contra a mulher no Brasil. Esses dados são provenientes do Ministério da Saúde, no caso das agressões contra mulheres, são os dados do SINAM, e basicamente dizem respeito ao número de atendimentos no sistema de saúde de meninas e mulheres que sofreram alguma forma de violência. Eu acho que a primeira conclusão é de que, 60% de todas as violências sofridas por meninas e mulheres em 2022 foram episódios de violência doméstica, que aconteceram basicamente dentro de casa, em mais de 80% dos casos, e cujos autores são familiares ou parentes. Então, a gente está falando, no primeiro ponto, que é uma violência que basicamente vem do lar, vem do ambiente familiar. E quando a gente olha essas formas de violência de acordo com a faixa etária da vítima, a gente percebe que, embora tenha uma mudança nos padrões de violência entre meninas, mulheres adultas e idosas, o fato é que a violência acompanha meninas e mulheres por toda a vida. Na primeira infância, se manifestando especialmente através da negligência, na pré-adolescência, meninas sofrendo violência sexual, na idade adulta, com as agressões físicas, normalmente por parte dos parceiros íntimos, e entre as idosas, de novo a negligência, mas aí uma negligência que vem dos filhos. Samira, sempre um prazer te ouvir e compartilhar dos seus conhecimentos. Você que é uma das pessoas que mais entendem da dinâmica da violência no Brasil. Essa trajetória de violência que você descreve, que o Atlas traz, é muito chocante. E outro dado que chama atenção, que de todas as violências que as meninas de 10 a 14 anos sofrem, 1 a cada 2 casos envolve violência sexual. O quanto isso é importante destacar. Este dado, vou repetir e deixar muito claro, de cada 2 casos de qualquer tipo de violência que uma menina de 10 a 14 anos sofre nesta faixa etária, 1 desses casos é violência sexual. Não é que ela apanhou, não é que ela foi alvo de negligência, sofreu violência psicológica, ela foi agredida, abusada sexualmente. É muito grave o que acontece nesse país. E isso vindo à tona nesse momento em que se está discutindo um projeto de lei que pode restringir o acesso, principalmente dessas vítimas de violência sexual, caso sofra algum tipo de gravidez. O quanto, na sua avaliação, Samira, esses dados jogam luz de como tem que ser tratado o debate quando se envolve violência sexual contra mulheres no Brasil e o seu direito ao aborto, caso engravidem dos seus agressores. Você traz, Yuri, um dos dados mais importantes da publicação, Como você disse, entre as meninas de 10 a 14 anos, metade dos atendimentos decorrem de violência sexual e nos casos de meninas de 0 a 9 anos, a segunda causa de atendimentos foi a violência sexual, com mais de 30%. Então, o que os dados indicam é que, quando a gente fala de violência sexual no Brasil, a gente está falando de uma violência basicamente contra crianças, contra meninas de, no máximo, 14 anos. Então, uma discussão como a que acontece hoje no Congresso Nacional, com regime de urgência nesse PL, que pretende criminalizar vítimas de violência sexual por fazerem abortos após a 22ª semana, é algo que ignora completamente as evidências e os dados produzidos pelo próprio sistema de saúde. Porque se a gente está falando que as vítimas são majoritariamente meninas, crianças e pré-adolescentes, e é um abuso que acontece dentro de casa, em decorrência do abuso de pais, padrastos, avós, tios, é muito comum que essa gravidez só seja descoberta quando ocorre já em estágio avançado. Quando a criança ela começa a sofrer abuso sexual, demora, às vezes, muito tempo para que ela compreenda que o que ela está sofrendo é uma violência. Porque é evidente que o abusador vai
falar para a vítima que aquilo é uma forma de carinho, que é um segredo só deles, ele muitas vezes o agressor ameaça a criança, né? Eu vou machucar sua mãe se você contar isso para alguém. Então, é muito comum que as famílias só descubram quando a menina já aparece grávida e muitas vezes numa gravidez em estágio avançado. Então, a gente está falando de um projeto de lei que vai criminalizar meninas que já são vítimas de toda sorte de violações dentro de casa, né? Acho que esse é o nível do retrocesso. Ô, Samira, eu gostaria de perguntar também, porque a gente está falando de dados registrados, né? Eu queria que você trouxesse um pouco sobre uma outra problemática, né? Que é a falta desses registros, né? A falta, talvez, a subnotificação desse caso e também tentar entender um pouco, na sua avaliação, que estuda essa questão da violência, se o Brasil, ele como poder público, né, os gestores públicos, se a nossa sociedade está falindo com essas meninas, com essas crianças, com essas mulheres. Sim, eu quero começar do final da tua questão, que eu acho que é quase uma afirmação, porque assim, acho que falhamos, né? Falhamos enquanto sociedade e falhamos enquanto Estado quando a gente está vendo milhares de crianças sofrendo violações sexuais todos os anos. Então, o que a gente tem de estimativa mais recente é, inclusive, uma pesquisa produzida pelo IPER, que comparou os dados dos registros policiais e dos atendimentos na área de saúde. E estima-se que nós temos anualmente cerca de 800 mil estupros, de fato, dos quais 70 mil chegam até as autoridades. Então, pouco menos de 10% dos casos de fato são levados a público porque, enfim, porque a vítima ou algum familiar da vítima busca uma delegacia de polícia, busca denunciar. Então, acho que isso, né, mostra o quanto isso. A gente está falando mesmo de um iceberg, o que a gente consegue ver é só o que está ali, aquela camada externa, mas para baixo tem muita violência acontecendo, completamente invisibilizada, e o quanto a gente tem falhado em dar respostas, né? Hoje, considerando esses números, se a gente está falando de 800 mil estupros, dos quais 6 em cada 10 atingem meninas com menos de 13 anos, o debate no Brasil hoje deveria ser como vamos enfrentar esse problema, como vamos acolher as vítimas, como vamos punir os estupradores, e não projetos de lei que visem criminalizar as vítimas da violência sexual por eventuais casos de aborto após a 22ª semana. Samira, deixa eu aproveitar a sua presença para jogar luz também sobre os números macro que o Atlas da Violência traz. Hoje, mais cedo, quando vocês apresentaram todas as planilhas e as informações que você e o Daniel Cerqueira coordenaram junto com as equipes do IPEA e do Fórum, esse dado relacionado ao homicídio, o retrospecto que vocês fazem da quantidade de homicídios que acontecem no Brasil, que ainda é um patamar alto. Verdade que é mais baixo do que foi registrado até o pico, se não me engano, de 2017. Mas queria que você falasse um pouco desta dinâmica da quantidade de homicídios nessa série histórica registrada pelo Atlas até 2022 e o que fazer para que o Brasil consiga deixar este atual patamar. A gente está falando ainda de taxas de mais de 20 homicídios a cada 100 mil brasileiros. Se a gente vai conseguir um dia baixar dos 20, chegar nos 15, talvez até num dígito que seria um índice ali de país desenvolvido de fato. Yuri, esperamos um dia conseguir chegar lá. De fato, o recorde dos homicídios no Brasil aconteceu em 2017, em certa medida em decorrência de um grande conflito entre dois grandes grupos criminosos, né, que são oriundos do Sudeste e que passaram a estabelecer uma guerra em vários estados, e isso acabou impulsionando muito a curva da violência. E desde 2018 a gente tem tido, né, enfim, eu diria que alguns avanços graduais, pequenos passos ainda, mas os números têm melhorado, né? De 2021 para 2022, a gente tem uma redução da ordem de 3,5%, né? 3,5% na taxa de homicídios, mas acho que um dado que você apresentou no telão, e é importante a gente colocar em perspectiva, é que, apesar dessa redução, a gente também precisa ficar atento que a redução dos homicídios a partir de 2018 coincide também com uma piora muito expressiva nos dados produzidos pelo sistema de saúde, mais especificamente pelos casos de mortes por causa indeterminada, que são mortes violentas, mas que o médico legista não sabe diferenciar se foi um homicídio
um suicídio ou um acidente de trânsito. Como esses números, né, esses casos cresceram muito de 2018 para cá, a gente precisa ficar em alerta, porque eventualmente nós estamos comemorando uma redução dos homicídios que não é necessariamente verdade em todos os estados, porque parte desses homicídios podem estar ali, né, nessa vala rasa, que são o que a gente está chamando aqui dos homicídios ocultos. Então, acho que tivemos alguns avanços, mas a gente não pode ignorar que a precarização nas estatísticas pode, infelizmente, estar deixando ali algumas questões em segundo plano que precisariam ser priorizadas. Muito obrigada. Desculpe. Vai lá, não, termina, encerra ali, Débora. Vamos lá, pra gente liberar obrigada. a Samira, que tem voo para pegar ainda hoje. Então, olha, a gente conversou com a Samira Bueno, que é diretora executiva, né? E eu gostaria de te agradecer imensamente, viu, Samira, por você ter participado aqui dessa entrevista, trazendo as suas análises, né? Mais informações complementares e também parabéns pelo trabalho, né? À frente da Atlas nessa pesquisa. Obrigada para você, uma boa tarde. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Obrigado mais uma vez, Samira Bueno.